Você falou. Escolheu as palavras com cuidado. Esperou ser compreendida. A pessoa ouviu ou pareceu ouvir. Você saiu daquela conversa com uma esperança pequena. Talvez dessa vez seja diferente. Mas alguns dias depois nada mudou. Você tentou o silêncio. Penso que talvez a ausência de conflito trouxesse a paz que a discussão não trouxe. O silêncio também não mudou nada. Você se adaptou, cedeu, procurou justificativas para o que machucava. E percebeu devagar que estava cedendo partes de quem é, sem que nada do outro lado tivesse cedido na mesma proporção. Esse ciclo. Você o reconhece porque já viveu. Talvez esteja vivendo agora. Existe uma crença que carregamos sem nunca questionar de verdade, que sair é fraqueza, que aguentar é virtude, que amor de verdade resiste a tudo. Crescemos ouvindo isso em histórias, em conselhos de quem amava a gente, em frases que pareciam sabedoria absoluta. E talvez sejam, em alguns casos. Existem batalhas que valem a pena. Existem pessoas e situações por quem vale insistir, porque ainda há crescimento real acontecendo. Mas existe uma pergunta que poucas pessoas se permitem fazer com honestidade. E se a resistência nesse ponto específico não for mais sabedoria? E se for medo do que vem depois, não medo de ficar? Medo de partir. Medo do vazio que a partida pode deixar. Medo de descobrir quem você é sem aquilo que por tanto tempo definiu os seus dias, organizou a sua rotina, deu forma à sua identidade. Essa pergunta incomoda porque ela exige que você olhe sem desviar o olhar para o que realmente está te mantendo onde está. E muitas vezes, quando você olha de verdade, não é amor, é medo. São coisas muito diferentes. E confundi-las é o que mantém o ciclo girando por anos. Aqui está algo que precisa ser dito com clareza antes de continuarmos. Você não está fraca. Você está lutando contra um mecanismo cerebral que é praticamente universal. O cérebro, de forma instintiva, prefere o conforto da previsibilidade, mesmo quando essa previsibilidade faz mal. É o mesmo mecanismo de qualquer tipo de vício. Você sabe que aquilo machuca, consegue até explicar para uma amiga por que deveria parar. Mas o mal-estar que já conhece traz consigo algo familiar, uma dor que você já sabe administrar, um padrão que mesmo doloroso é previsível. E o que é previsível traz uma sensação de segurança, mesmo quando essa segurança é uma... O cérebro tem verdadeiro pavor do desconhecido, porque para o cérebro primitivo, o desconhecido significa risco não calculado. Pensa numa pessoa que caminha todos os dias pelo mesmo trajeto cheio de buracos. Ela conhece cada buraco, sabe exatamente onde pisar para não cair. Pode até reclamar do caminho, mas continua andando por ele. Porque um caminho novo, mesmo que mais liso, é desconhecido. E o desconhecido exige atenção, esforço, adaptação. O cérebro, sempre em busca de economizar energia, prefere o caminho com buracos conhecidos do que o esforço de aprender um caminho novo. Me conta aqui nos comentários. Qual é a palavra que representa o que você está pronta para deixar para trás? Só a palavra. Nomear é o primeiro gesto de quem está finalmente se permitindo seguir. Eu leio cada comentário. Existe um mecanismo psicológico chamado escalada de comprometimento. Ele explica boa parte do que mantém as pessoas presas em situações que já pararam de fazer sentido. Quanto mais tempo, energia e emoção você já investiu em algo, mais difícil fica admitir que aquilo não está funcionando. Porque admitir significa aceitar que parte daquele investimento foi perdida. E o cérebro humano tem uma resistência profunda a aceitar perda. Quanto mais anos você passou numa relação, mais difícil parece sair dela, mesmo que esses anos tenham sido em grande parte de sofrimento silencioso. Quanto mais tempo você dedicou a um emprego, mais difícil parece deixá-lo, mesmo que ele esteja consumindo a sua saúde mental dia após dia. Não porque você não percebe o problema, mas porque sair confirmaria de uma vez que parte daquele tempo foi gasto numa direção que não levava a lugar nenhum. E essa confirmação dói. A neurociência mostra que o cérebro processa a perda emocional pelo mesmo circuito que processa a perda financeira.
Aquela sensação de aperto no peito quando considera perder uma relação, um emprego, uma identidade construída ao longo de anos. O cérebro trata essas perdas com a mesma seriedade. Os estoicos tinham um conceito chamado indiferentes. Não no sentido de não se importar, não no sentido de frieza ou distanciamento emocional, mas no sentido de reconhecer que muitas coisas na vida vêm e vão, que elas têm o seu tempo de existir e também têm o seu tempo de se transformar em outra coisa. E que a sabedoria não está em empreender tudo com força, como se a permanência fosse sempre sinônimo de sucesso. A sabedoria está em discernir o que sustentar e o que deixar seguir o seu próprio curso natural. Marco Aurélio escreveu algo simples e profundo em suas meditações. Tudo que existe está de certa forma semeado para mudar, não como lamento sobre a impermanência da vida, como observação serena sobre a sua própria natureza. Pensa numa árvore que floresce na primavera. As flores são bonitas, mas elas não duram para sempre. E ninguém olha para uma flor que caiu no outono e diz que a árvore fracassou. A árvore simplesmente seguiu o seu ciclo natural. Tudo que floresce um dia muda de forma. Lutar contra essa mudança, tentando manter a flor presa no galho para sempre, é lutar contra a própria natureza da existência. Sêneca escreveu sobre o tempo de uma forma que ainda ecoa hoje, 2000 anos depois. Ele dizia que o tempo é o bem mais escasso que existe, mais precioso do que qualquer outra coisa que possuímos, porque tudo mais pode de alguma forma ser recuperado. Dinheiro perdido pode ser reconquistado. Mas o tempo, uma vez gasto, nunca retorna. E persistir num lugar que não cresce mais é a forma mais silenciosa de perder esse bem. Não percebemos o tempo, indo porque a rotina mascara a perda. Os dias parecem normais, o café da manhã, o trabalho, as mesmas conversas repetidas. Mas ele vai, dia após dia, em algo que já parou de florescer há muito tempo. Epicteto, talvez o mais radical dos três nessa questão específica, falava sobre a dicotomia do controle. Um conceito que ele desenvolveu vivendo como escravo, sem qualquer controle sobre o próprio destino físico, mas que mesmo assim encontrou liberdade interna inegociável. Ele dizia que o verdadeiro poder existe apenas sobre o que está de fato sob o seu controle. E isso inclui a capacidade de soltar o que nunca esteve verdadeiramente em suas mãos. Você não controla quem o outro escolhe ser. Não controla se uma situação vai mudar com o tempo, que você espere e tenha paciência, mas controla a sua resposta a ela. Controla o que você decide fazer com o tempo que ainda tem. Existe um critério simples para saber quando insistir deixou de fazer sentido. Os argumentos já foram ditos mais de uma vez e nada mudou. Lutar por algo que ainda pode crescer é diferente de lutar contra algo que já parou de existir. A primeira luta tem propósito, tem direção, tem a possibilidade real de florescer em algo melhor. A segunda luta é apenas desgaste. É repetir as mesmas palavras esperando um resultado diferente que nunca chega. Quando você já disse o que sentia, já explicou com clareza o que precisava, já tentou de formas diferentes, com calma, com firmeza, com carinho, com distância, e o resultado continua o mesmo. Continuar nesse ponto não é mais comunicação. É gastar energia tentando reanimar algo que silenciosamente já chegou ao fim. Existe algo sobre o ciclo que não muda que merece ser nomeado com precisão? Porque a precisão é o que cria a possibilidade de sair dele. O ciclo funciona porque cada rodada termina com uma esperança pequena que justifica a próxima tentativa. Talvez da próxima vez seja diferente. Talvez com outras palavras. Talvez com menos expectativa. E a esperança pequena é suficiente para manter o ciclo girando, porque ela é suficiente para adiar a decisão que a parte de você que já sabe o que precisa acontecer está esperando. A confusão entre amor e medo é uma das mais frequentes e mais dolorosas que existem na experiência emocional humana. E ela é frequente exatamente porque de dentro, as duas coisas parecem idênticas. O amor e o medo produzem o mesmo desejo de não perder, a mesma dificuldade de imaginar a vida sem aquilo, a mesma resistência à ideia de partir.
A diferença está em outra camada. O amor quer que a outra coisa floresça, mesmo que isso signifique que ela vá. O medo quer que você não fique sozinha, mesmo que isso signifique que você continue sofrendo. São motivações completamente diferentes, mesmo quando a aparência externa é a mesma. A escalada de comprometimento tem uma dimensão que vai além das relações pessoais. Ela aparece em empregos que consomem a saúde, mas nos quais você já investiu anos. Em cidades onde você não quer mais viver, mas nas quais já construiu uma vida inteira. Em projetos que já pararam de fazer sentido, mas nos quais você colocou tempo e identidade demais para simplesmente abandonar. Em qualquer situação onde o investimento passado está sendo usado como argumento para decisões futuras. A falácia do custo irrecuperável, como a economia chama, é universalmente humana. E reconhecê-la é o primeiro passo para parar de ser governada por ela. Marco Aurélio escreveu as Meditações como um diário pessoal que nunca imaginou que o mundo leria. Nenhum capítulo foi escrito para audiência. Era um homem poderoso conversando consigo mesmo sobre como viver com integridade num mundo que frequentemente resiste à integridade. E em vários momentos ele retorna à mesma ideia, que a mudança é a natureza das coisas, que resistir à mudança é resistir à própria natureza e que a sabedoria está em discernir o que exige ação e o que exige aceitação. Não por resignação, por clareza sobre o que está de fato sob o controle de cada um. Sêneca escreveu sobre o tempo com uma urgência que nenhum outro filósofo da antiguidade igualou. E parte do que tornava a sua escrita tão urgente era o contexto em que vivia. Numa corte imperial, onde a morte podia chegar a qualquer momento, onde o amanhã era sempre incerto. Essa incerteza o tornou extremamente cuidadoso com o presente. Cada hora gasta em algo que não cresce mais era uma hora que não voltava. Cada dia passado esperando que algo mude por si só era um dia que a vida gastava em estagnação. E a soma desses dias, sem que a gente perceba, vira anos. A dicotomia do controle de Epicteto é talvez o conceito mais prático e mais transformador de toda a filosofia estoica. Porque ela não pede que você deixe de se importar. Pede que você seja honesta sobre onde o seu esforço pode de fato fazer diferença. Você não pode mudar quem o outro escolhe ser. Não pode forçar uma situação a se transformar com mais insistência do que ela está disposta a se transformar. Mas pode mudar o que você escolhe fazer com o tempo e a energia que tem. E essa escolha, que Epicteto chama de a única coisa verdadeiramente sua, é onde a liberdade real existe. Existe uma frase que circula em formas diferentes há séculos e que captura algo essencial sobre o que estamos falando. Algumas batalhas terminaram há muito tempo. Só ninguém teve coragem de declarar o fim. E essa ausência de declaração mantém as pessoas investindo energia num conflito que já teve o seu desfecho, como um soldado que continua lutando uma guerra que terminou porque ninguém chegou para dizer que acabou. A declaração do fim não é derrota, é reconhecimento da realidade. E reconhecer a realidade é o único ponto de partida possível para qualquer coisa nova. Existe algo sobre o momento em que você finalmente decide partir que é diferente de qualquer coisa que veio antes. Não é euforia, não é alívio imediato. É uma qualidade diferente de presença, como se uma parte de você que tinha sido alocada permanentemente para tentar resolver o irresolúvel de repente ficasse disponível de volta. Você percebe que estava carregando um peso que mal conseguia definir porque era tão constante que havia se tornado parte do que você chamava de normal. E quando esse peso começa a ser solto, o normal muda de forma, gradualmente. Mas muda. Existe algo sobre a decisão de ir embora que é frequentemente mal entendido como ausência de amor. Mas ir embora frequentemente é o contrário. É reconhecer que o amor que você sente ou que sentiu, merece existir num espaço onde possa crescer, não num espaço onde está sendo sistematicamente consumido. É a distinção entre amar uma pessoa e amar uma situação que te faz mal. Você pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo e ainda assim reconhecer que uma delas precisa mudar.
Daniel Goldman, ao escrever sobre inteligência emocional, trouxe uma ideia que muda completamente essa equação. A maturidade emocional não está em aguentar o máximo possível. Está em reconhecer quando aguentar deixou de ser sobre o outro e passou a ser sobre o medo da solidão. Pensa nisso, com honestidade radical, só com você mesmo. Você está ficando por amor, ou está ficando porque a ideia de ficar sozinha parece mais assustadora do que continuar infeliz acompanhada? São perguntas diferentes. E as respostas levam a decisões muito diferentes. Existe um conceito que os filósofos estoicos chamavam de proairesis, a faculdade de escolha racional, que é para eles a única coisa verdadeiramente livre num ser humano. Você não controla o que acontece ao seu redor. Não controla o que as pessoas escolhem ser. Não controla as circunstâncias. Mas controla a forma como você responde a tudo isso. E essa proairesis, essa capacidade de escolha consciente, é o que distingue quem vive em reação ao que acontece de quem vive em resposta ao que escolhe. A decisão de ir embora, quando tomada a partir desse lugar, não é reação, é resposta. É a expressão mais clara da proairesis. A pergunta que Epicteto fazia não era se a situação era justa. Era o que estava sob o seu controle. E essa pergunta, aplicada ao momento em que você está, tem uma resposta clara. Você não está sob o seu controle quando está presa num ciclo que não muda. Está sob o controle do ciclo. Retomar o controle nesse contexto não é forçar o ciclo a mudar. É decidir não entrar na próxima rodada. Existe algo sobre ir embora que não é apenas sobre a situação que você está deixando. É sobre a relação que você está estabelecendo com o futuro. Uma relação de possibilidade em vez de previsibilidade. E possibilidade pode ser assustadora porque é aberta, não definida, sem as bordas confortáveis do familiar. Mas aberto é também onde o novo cabe. Onde o inesperadamente bom pode aparecer. Onde a versão de você que estava sendo sufocada pela situação atual tem espaço para finalmente respirar. Os estoicos entendiam algo sobre a natureza humana que a psicologia contemporânea confirma em detalhes, que as pessoas tendem a superestimar o quanto vão sofrer com mudanças e subestimar a capacidade de adaptação. O que você imagina que vai sentir depois de ir embora provavelmente é mais intenso e mais longo do que o que você de fato vai sentir. O cérebro é mau calibrador de sofrimento futuro. Ele projeta o peso da perda sem projetar a capacidade de recuperação, de adaptação, de crescimento que também é sua. E existe algo final sobre o ciclo que não muda que é importante guardar. O ciclo não muda porque o ciclo não foi desenhado para mudar. Foi desenhado para girar. E enquanto você permanecer dentro dele, ele vai girar. A única forma de parar o ciclo não é aguardar uma rodada diferente. É sair do ciclo. E sair do ciclo não é reconhecer que o que você estava buscando dentro dele não está lá. E nunca esteve. Existe algo sobre a distinção entre persistência saudável e autoabandono que é especialmente difícil de fazer sozinha, de dentro da situação. De fora, quem te ama frequentemente vê com clareza o que você não consegue ver. Mas de dentro, onde a emoção, o investimento e a identidade estão todos misturados, a linha entre as duas coisas parece borrada. Uma pergunta que ajuda a desfazer essa borração. Se a situação estivesse acontecendo com uma amiga querida, o que você diria a ela? Frequentemente, o que diríamos a quem amamos é exatamente o que precisamos ouvir sobre nós mesmas. Existe algo sobre o tempo que é diferente de todas as outras formas de perda. Dinheiro perdido pode ser reconquistado. Saúde comprometida pode frequentemente ser recuperada. Relações rompidas podem ser reconstruídas. Mas o tempo que passou numa situação que já não fazia sentido, não volta. E essa irreversibilidade do tempo é o que tornava Sêneca tão urgente em sua escrita sobre ele. Não como motivação para abandonar qualquer coisa que apresente dificuldade, como convite a perguntar, com honestidade e regularidade, se o tempo que você está gastando está sendo gasto numa direção que faz sentido. A liberdade interna que Epicteto descrevia não é a ausência de dificuldade.
É a clareza de saber que sua resposta às dificuldades é genuinamente sua. E essa clareza é o que distingue quem atravessa dificuldades em direção ao crescimento de quem atravessa dificuldades sem chegar a lugar nenhum. A dificuldade não é o critério, a direção é. Você está atravessando algo em direção a algum crescimento real? Ou está atravessando o mesmo ponto repetidamente, chegando sempre ao mesmo começo? E existe uma última coisa sobre o ciclo que vale dizer antes de encerrar o primeiro script. Sair do ciclo não apaga o que houve, não invalida o amor que sentiu, o esforço que fez, o cuidado que colocou. O que foi bom foi real. O que foi difícil também foi real. E a decisão de partir não nega nenhum dos dois. Ela simplesmente reconhece que o capítulo chegou ao fim. E que você, como a autora da sua própria vida, tem a liberdade e a responsabilidade de virar a página. Existe algo sobre o conceito estoico de amor fati, amar o destino, que é frequentemente mal entendido como conformismo. Amor fati não é aceitar passivamente qualquer coisa que aconteça. É reconhecer que tudo o que aconteceu, incluindo o tempo que você passou naquela situação, incluindo o desgaste que sentiu, incluindo os momentos em que não saiu quando talvez devesse ter saído, foi parte do que te trouxe ao entendimento que você tem agora. Amor fati é usar o passado como combustível, não como prisão. É honrar o que foi vivido através de como você escolhe viver a partir de agora, e existe algo sobre o momento de decisão que é importante nomear como ponto de chegada. A permissão que você procura não precisa vir de fora. Não precisa ser dada por ninguém. Não precisa de validação, de aprovação, de que o outro concorde com a sua análise da situação. A permissão para ir vive dentro de você. Sempre viveu. E essa conversa toda foi, em última análise, sobre criar clareza suficiente para reconhecer o que você já sabia e agir a partir disso. Existe algo sobre a permissão que muitas pessoas procuram fora de si mesmas antes de tomar a decisão de ir embora. Permissão de alguém que valide que está tudo bem partir. E essa busca por validação é compreensível, porque ir embora é uma das decisões que mais peso carrega. Mas a permissão que você precisava sempre esteve em você. O que essa conversa fez foi criar clareza suficiente para reconhecê-la. Existe algo sobre a diferença entre partir por impulso e partir por clareza que é fundamental para que a decisão se sustente. Partir por impulso acontece no pico da emoção. A raiva, a mágoa, a exaustão aguda e decisões tomadas no pico da emoção frequentemente são revertidas quando a emoção passa. Partir por clareza é diferente. É chegar ao entendimento, depois que a emoção foi processada, de que o que você sabe sobre a situação não mudou, de que a avaliação que você faz quando está calma é a mesma que faz quando está emocionada. Essa convergência é o sinal de que a decisão é sólida, e existe algo que os estoicos chamariam de eudaimonia futura que vale antecipar. A coerência que você vai sentir quando as suas escolhas externas finalmente refletirem o que você genuinamente sabe por dentro. Não é alívio imediato. Não é euforia. É algo mais quieto e mais duradouro. A sensação de estar, finalmente, em alinhamento consigo mesma. Existe algo que vale guardar de toda essa conversa. O ciclo que você reconheceu não é sobre quem você é. É sobre onde você está, e onde você está pode mudar. Com clareza, com coragem e com a consciência de que a renovação que você precisa já está acontecendo por dentro, esperando que o exterior finalmente acompanhe. Você não está no começo de um processo. Você está no momento em que o processo que já estava acontecendo dentro de você finalmente encontra a decisão externa que lhe faltava, tovagar e sempre com coragem. Tudo muda, e você já tem tudo o que genuinamente precisa para dar esse passo. Se algo do que foi falado aqui chegou em você, se você se reconheceu nesse ciclo que parece girar sem mudar, e te convido a conhecer o método, devagar, tudo é um caminho de desenvolvimento emocional que vai te ajudar a entender o que está mantendo você presa em padrões que já não servem. A criar clareza genuína sobre o que é amor e o que é medo, e a construir, com cuidado genuíno,
e com a consistência que esse processo pede, uma relação com você mesma que tem força suficiente para fazer as escolhas difíceis quando elas chegam. O link está na descrição desse vídeo. Se esse conteúdo chegou onde devia, compartilha com alguém que você sabe que precisa ouvir isso. Aquela pessoa que você vê se adaptando, cedendo, esperando, e que você sabe que já esperou tempo demais. E se ainda não acompanha o canal, inscreve-se agora, pois toda semana tem conteúdo novo por aqui, pensado com cuidado para pessoas que estão levando o próprio desenvolvimento a sério. Ativa o sininho para continuar essa jornada e ficar por dentro dos próximos conteúdos. Vejo você no próximo vídeo. Lembre-se, devagar tudo muda.